Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos com uma convidada especial aqui no nosso canal e eu estou muito feliz. É alguém que mora no meu coração. Amém. Comecei os meus estudos no hebraico, comecei seguindo, comecei admirando, aprendendo, recebendo da vida dela. E hoje tenho o prazer de chamá-la de minha amiga, gente. Está aqui conosco hoje Luciana Gomes da Silva. Acertei? Vamos lá. Seja bem-vinda, Lu. Obrigada. Estamos trabalhando. Eu lembro bem, né, que a Aline me chamou em 2020, 2019 para 2020, foi? 2019, eu chamei no dia 31 de 2019, de dezembro, e você me Tinha. respondeu no dia 1º do... É. E aí eu estava pensando nessa trajetória. Vou explicar para vocês o que que é isso, depois eu me apresento. E eu tinha acabado de chegar no Brasil, né? E o meu plano era passar 2 anos no Brasil. O marido estava aqui nos Estados Unidos, ele iria embora e vida que segue, normal. Só que naqueles meses que eu passei, eu já passei um pouquinho assim de angústia, esse negócio é muito tempo. E de repente aparece a Aline com a proposta de vamos fazer live, vamos fazer isso, fazer aquilo. Eu pensei, eu sou tímida, eu não dou conta. Aí falei, não, vou ver o que dá. E eu fui. E nisso passou-se 2 anos e eu não vi o tempo passando. E olhando para trás, foi meio que um cuidado de Deus e uma preparação também para que o tempo passasse e não viesse angústia. Hoje eu consigo visualizar esse tempo como um cuidado, como um tempo de cuidado, um tempo de proteção, onde eu me ocupei em trabalhar e fazer isso, fazer aquilo, e o tempo passou. Foi um período que eu produzi muito, foi um período que eu cresci muito, né? Hoje eu consigo ver, né, um antes e depois, e foi pela Aline, né? Um empurrãozinho assim de leve. Vai. Foi um empurrãozinho de leve. Liga agora a câmera e vamos fazer a live agora. Agora, Agora! né? Agora. Agora! E Então, assim assim, aconteceu a nossa primeira live. que Deus nos, que Deus nos ajude, né? A levantar outros, né? Porque às Amém. vezes a gente está muito preocupado com muita coisa, mas a gente acha que não faz, não estou fazendo nada. Faz e muito. Talvez a gente não faz do jeito que a gente acha que está fazendo. Verdade. Ou do Mas jeito que a a gente gente, gostaria, né? né, mas fez, eu agradeço. E estamos aí, né, passando esses períodos. Agora voltei para os Estados Unidos, trabalhando bastante, mas sábado eu pretendo ficar de folga. Vou ver para poder fazer as lives e trazer esse Voltar, né? conhecimento. Então, é isso. Eu me chamo Luciana Gomes da Silva, sou bacharel em Teologia Pastoral, certificada em hebraico, contexto e cultura judaica, mas não sou messiânico ou judaizante, nada dessas coisas. Pelo sotaque dá para ver que eu sou mineira e autora também de alguns livros. Deus tem me dado algumas coisas, eu tenho escrito. Para quem são essas coisas, não questione a Deus, né? Só faça. E atualmente a gente está dando aula presencial de teologia, que tem sido também um pouco diferente dentro do meu currículo com Deus, porque o meu pavio é um pouco curto. Então Deus está moldando esse pavio aí. E é isso, né? Lidar com pessoas diferentes, amar pessoas, né? Assim como Deus falou para Pedro, né? Ame, apacente, amar não é fácil, apacentar é muito menos. Só quem Porque não é amar está só quem você quer amar, né? só, só quem está à frente de alguma coisa da igreja, a Aline já tem muita essa experiência, eu não tinha,
e sabe o quanto é difícil você amar incondicionalmente, você amar de verdade e você transparecer esse amor no momento do ensino. Na pregação, eu acho que é mais fácil. Sim. Mas na hora do ensino, você mostrar esse amor é um pouco desafiador. Eu estou achando, pessoalmente, né? Não sei É porque vocês a aí. pregação, ela tem um curto espaço de tempo que acabou, acabou. Você não tem que continuar o relacionamento. É, No ensino, não, né? Você tem um relacionamento ali de crescimento, de é. plantar, de, né, regar, tirar as ervas daninhas. Pedrinhas no caminho. É, é bem por aí. E tomando cuidado para não tomar coisas como pessoal, você saber que aqueles que estão ali podem estar vindo de sei lá de onde, podem estar feridos, Cada um com a sua história. N coisas, né? Cada um com a sua personalidade, um gosta de avaliações, outro já não quer avaliações, um quer ser questionado, outro não quer, um quer ler, o outro não quer. É um desafio. Da Igreja de Cristo é isso, e nós nos colocamos à disposição, como Paulo diz, para nos gastar e nos deixar gastar. Amém. Que E sejamos gastos até a volta de como tem Cristo. sido aí, Aline, Aqui está sendo uma bênção. sua Estou sendo trajetória? esticada por Deus. Estou sendo esticada por Deus nos últimos anos, não só nos últimos meses, não. Eu acho que a fase onde eu te conheci era uma das fases que eu estava sendo. Acho que eu estava bem no meio, assim, do esticar de Deus. Foi uma fase muito difícil. Logo em seguida eu dei uma rebelada. Falei para Deus que eu não queria mais esse negócio de trabalhar para Ele, não, que era muito complexo. Deus me permitiu, então, parar com o que eu fazia na época, que eu cuidava de mulheres, eu dava mentoria para mulheres. Até mentorei algumas amigas suas aí nos Estados Unidos e tal. Algumas não, né? Foi uma amiga sua e a outra dos Estados Unidos não te conheci. E aí eu abri mão, então, do meu chamado nessa época, achando que eu estava já muito madura espiritualmente, mas mal sabia eu que ainda era uma mocinha tomando leite na caneca. E o Senhor, então, me permitiu ter esse tempo, gente. E aí foi dolorido. Então, se eu puder deixar um recado para vocês, parem de fugir daquilo que Deus tem chamado. Vai ser difícil você aceitando, vai ser difícil você fugindo. A gente só precisa escolher qual difícil que a gente quer. E o difícil com Deus é um difícil seguro. É difícil, mas está seguro. É um barco que a gente está em volta com um mar muito louco, ondas enormes vindo, mas o barco não afunda. E se afundar, ele dá um jeito de você chegar até na praia. É simples assim com Deus. É muita loucura, gente. Outro dia uma amiga minha me chamou e falou assim: gente, quando eu era do mundo, que ela é nova convertida, né? Ela falou: quando eu era do mundo, eu achava que ser crente era a coisa mais careta. Ela falou: gente, ser crente é a coisa mais louca que a gente pode fazer na vida. E é real. A gente acha que a vida do crente é só andar com a biblinha debaixo do braço, ir para os cultinhos e voltar. Mal sabe, gente. O povo que gosta de adrenalina vem ser crente. Ou o povinho para gostar de uma adrenalina, é o povo de Deus. E aí, de lá para cá, a gente tem sido muito, muito esticado. Não só eu, meu esposo também tem sido esticado demais. Hoje eu sou seminarista, estou no final do seminário. Muito disso devo a Lu, que me incentivou demais a estudar a palavra. Eu estudava muito sozinha. Enchi bastante a paciência da Lu com os meus estudos muito loucos sozinha. E eu falava: Lu, você acha que isso faz sentido? Tudo na minha cabeça fazia sentido, muita coisa não era isso. E a Lu falava: não, com toda a paz do mundo. Ela fala que o pavio dela é curto, mas comigo foi longo. E aí eu fui atrás de seminário, eu e meu esposo, e a gente está finalizando, e tem sido assim um tempo sobrenatural realmente na nossa vida. Hoje não estou mais morando em Santos, quando eu comecei a minha amizade com a Lu. Hoje a gente está em Barueri, e também tem sido um novo tempo total, que a gente está sendo esticado, mas agora num nível muito diferente, assim, né? A gente está vivendo, não sei nem explicar, mais do que o maná, parece que veio o maná com a cordoniza e mais uns prêmios aí no meio do caminho por Deus, e tem sido uma bênção.
Na minha trajetória tem Mulher de Joelhos, no meu currículo com Deus, como diz a Lu. Foram Uhum, 4 anos ali aconselhando, uhum. ensinando E mulheres, aprendendo, né? muitas histórias. E aprender. Não, gente, acho que eu fui a que mais aprendi, muito mais do que elas. Né? Até agora o Senhor me direcionou a finalizar o projeto. Eu finalizei o projeto, deve ter uma semana e pouquinho. E quando o Senhor falou comigo, ele disse assim para mim: eu já ensinei para você o que eu precisava ensinar através desse projeto. E aí eu entendi que, na verdade, então esse projeto nunca foi só para ensinar as outras mulheres. A primeira pessoa que precisava aprender nesse projeto era eu. Eu era a menor de todas elas, eu nunca fui a maior, apesar de ser sido a líder, a fundadora, não importa. Liderança não significa tamanho de ninguém, gente. E aí eu entendi, falei, uau, ok, entendi. Foi uma fase que o Senhor usou o projeto para me ensinar. E acabou que edificou outras vidas, mas quem estava precisando aprender realmente era eu, né? E agora inicia aí uma nova fase, a gente vai começar um movimento com mulheres que se chamará Marias, as que escolheram a melhor parte, mas ainda não posso falar muita coisa, deixa aí no ar. Quem quiser, segue aí que a gente vai aos poucos soltando, mas vai ser realmente um novo tempo transformador. Glória a Deus. Coloca nosso Instagram por aí. Eu vou deixar o Instagram aqui para É, vocês seguirem. deixa por aí junto com o nome e aí já, já fica. É. Esse vídeo a gente combinou aqui de colocar no meu canal e no canal da Aline lá. Então vai Amém. estar em Estará dois nos seus lugares, canais. né? Então, se você quiser saber mais da Aline, procura o Instagram, por lá você vai. E se você estiver vendo aí pelo canal da Aline, nos procura por Procura a lá. Lu. Gente, outra coisa que a Lu sabe muito que ela pulou e não falou. Inclusive, ela tem um livro a respeito disso, e eu amo esse ensinamento dela, que é sobre o tabernáculo. Ah, Maravilhoso. O sim. livro é maravilhoso. Eu tive o prazer de ter as aulas particulares. Tive essa honra. A próxima matéria a ser lecionada lá no seminário que eu estou ministrando vai ser simbologia. Então, a gente vai voltar, a gente vai retornar ao tabernáculo com eles. Vou ver a experiência deles pessoalmente agora. É fantástico. Eu gosto Interessante. muito mais da aula Segunda, presencial, é, acredita? Eu sei que para ti está sendo segunda-feira. uma experiência nova, né? Mas para É. mim o mais difícil é o online. Eu prefiro 1000 vezes Você presencial. conseguiu criar o podcast lá no canal? Ah, então, Não? não posso contar ainda. Tá para sair o podcast. É, Vai, só porque você perguntou, eu vou deixar saber. dependendo, eu vou tirar o áudio e colocar lá no meu. Que aí eu Não vai sempre sair. tiro o áudio dos vídeos e coloco lá, tá sendo bem ouvido. Vai sair podcast e videocast, mas os dois Não, serão do Marias. do Ministério, assim. Então, Vai ser do depois, Marias. talvez você deixe aí na descrição. Já tem um Instagram, não tem nada lá ainda, mas o Ah, Instagram está coloca o criado já. Instagram, que por lá Depois vai. vou deixar. Por lá vocês vão saber melhor. Vai sair. Tô soltando as cargas. Pode falar do nosso tema, e aí eu vou acrescentar depois que Bora. a minha visão e o meu texto é a visão dela e o texto inicial dela é outro, tá? Nós vamos falar das mesmas pessoas, os mesmos personagens. Eu acho que vai ser uma live muito rica, porque são duas maneiras de olharmos o mesmo texto. E geralmente a gente fica preso muito a uma maneira só, né, Lu? A E, gente ouve um pregador legal falar de um texto legal, e aí você fica para uhum, sempre achando que aquele texto só fala sobre isso. Não fala mais de outra coisa, não tem outra coisa uhum, que eu possa extrair daquele texto. E não, gente, a Bíblia ela tem várias maneiras de você ser lida. Você pode olhar com um olhar empresarial, com um olhar de líder, extrair lições bíblicas para uma liderança sadia. Você pode olhar com um olhar de psicólogo, de psicanalista. Você pode. Ih, gente, tem uma infinidade de maneiras que você olha o mesmo texto e extrai lições preciosíssimas. E é isso que nós vamos fazer aqui hoje com os irmãos Lázaro, Marta e Maria. Se você já gosta deles aí, gente, já aproveita para deixar o like, se inscreve no canal, vai escrevendo aí. Eu gosto, eu amo esse trio aí. A gente tem bastante coisa para falar a respeito deles hoje, hein? Quer começar, Lu? deixa eu começar, que tô mais breve aqui. A Aline tem um ponto de visão um pouco diferente, né? Primeiro a gente vai fazer uma produção de quem é, né? Marta,
Maria e Lázaro. A Bíblia diz que eles eram amigos de Jesus. Aí a gente tem aqui contexto de João 11:5, que diz que Jesus amava Marta, amava Maria e amava Lázaro. Amigos íntimos de Jesus, amigos, aqueles de passar ali na cidade e se hospedar na casa deles, de fazer jantar e festa ali na casa deles, amigos de se assentar e bater papo mesmo. Então, essa é o que a Bíblia diz que esses três eram. Alguns teólogos imaginam que eles eram órfãos, assim, de pai e mãe, por não citar ali nem casamento, nem pai e mãe deles. Acredita-se que Marta seja a mais velha dessa história, e que Maria estaria também ali na sua adolescência, 14, 15 aninhos, e Lázaro ali no meio ali. Então, tendo essa visão teológica, claro que a Bíblia não vai dizer esses números para nós, mas é o que dá para se entender com o que nós temos nas mãos aqui, que não cita casamento, né? Cita Marta, uma mulher que cuida, cita Lázaro, um cara amigo, né? Provavelmente jovem, que não havia se casado ainda, e Maria, aquela menina que é curiosa, que quer se sentar perto, que quer fazer o que não pode fazer, que é muito inteligente. Não quero sentar aqui, eu vou sentar. Né? Agora eu vou chorar aqui, agora eu vou fazer minhas coisas aqui. Ela não estava muito preocupada com muitas regras, não, e a sua irmã ali puxando os ensinamentos para cima de Maria. Então, esse é um ponto daquilo que nós podemos introduzir. Você quer acrescentar alguma coisa na introdução de quem eram esses três irmãos aí? O que você tem estudado aí sobre eles? Não, tá perfeito, é exatamente isso mesmo. A Marta, ela significa, é a única pessoa na Bíblia que tem esse nome, né? E ela significa senhora, dona. Então, assim, já mostra que ela realmente tinha esse a fazer, né? Esses afazeres eram a parte dela. Ela provavelmente realmente era a mais velha, a responsável ali pelo lar deles, né? Por manter as coisas em ordem. Então, eu separei aqui, ó, a Marta significa senhora da casa. A dona da casa, a dona de casa, vamos dizer, você é aquela que cuida. E Maria mulher inteligente, pode ser traduzido também. Curiosa, no mínimo, do jeito que ela era, né? Ela, no mínimo, era inteligente. Então, essa introdução, né, que nós temos para falar sobre esses três. E partindo de uma boa hermenêutica, nós temos agora que falar de um problema, né? Qual que era o problema aí dessa família? Qual que era o que tinha acontecido ali para que essa família ficasse tão em voga ali na Bíblia? A Bíblia diz que Lázaro, ele está doente, e aí as irmãs mandam chamar Jesus, né? Chamem Jesus, mas Jesus, tendo um plano maior, espera 4 dias. Então, o problema só vai ali acrescentando, né? Vem problema e elas, cadê Jesus, né? Nos abandonou? Sensação boa, né? De chamar Jesus no momento que a gente precisa e Jesus chegar quando o problema parece que agora que não precisava nem vir, né? Já morreu. Não tem mais o que fazer, né? Na cabeça da gente. Morreu, já chega fede, já não tem mais o que fazer. Não tem. Então, assim, Jesus, ele tem esse dom, né, de chegar depois. Tem na nossa concepção, né? Na nossa humilde finidade aqui de pensamento. Mas Jesus, ele conhecendo ali tudo, ele aproveitou essa oportunidade. Então, quando chega o momento, então, que Jesus chega lá e Marta já vem para cima. Você quer contar essa história para nós aí? Onde ele morre e ela vai para cima dele? Ela já sai da casa. Você tem uma história boa que você falou aí, de como era o costume. O costume da época era,
Quando morre, você tem o direito de ficar 7 dias lá chorando morto na sua casa. Chegou alguém para visitar, tipo assim, problema da pessoa. Você não tem que se levantar, receber, por mais que você seja a dona da casa, a que serve, porque era esse o costume. Chegou, tem que ter coisas para servir, né? Até por isso que a gente vê Marta lá, exacerbada de trabalho, tentando servir, fazer comida, etc. e tal, nos versículos, no outro livro, né? Falando a respeito de quando Jesus chegou na casa dela e ela ficou lá, e aí, você não te importa que eu esteja aqui trabalhando? Por quê? Porque quando chegava alguém na sua casa, naquela época, naquele local, o costume era, eu vou fazer o meu melhor, eu vou dar o meu melhor. Mas não quando eu estava falando num contexto de morte. Você tinha direito de chorar o morto e você não tinha que servir ninguém. Só que se nós vamos ler aqui a respeito da morte de Lázaro, no João 11, lá a partir do versículo 17, né, que vai dizer, quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado, Betânia ficava a 3 quilômetros de Jerusalém, e aqui vai dando algumas características do que estava acontecendo ali naquela hora. E aí está dizendo assim, quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Parece que é algo simples, porque se eu e você soubéssemos que Jesus estava chegando, ainda mais sabendo o final da história, que ele ia ressuscitar o nosso irmão, para nós é normal sair, então, correndo para recepcionar Jesus. Mas não quando a gente está falando do contexto histórico da época. Né? No contexto histórico da época, ela deveria ter ficado lá chorando, assim como Maria fez, porque aí vai dizer assim, no versículo 20, parte B, porém Maria ficou sentada em casa. Maria fez o que ela deveria fazer naquela hora, ficou chorando morto. Mas Marta não. Ela foi chamada a atenção lá no passado, quando Jesus disse para ela, sua irmã escolheu a melhor parte, e parece que então ela acordou e ela aprendeu qual era a melhor parte a ser escolhida. Ela falou, não vai ser o luto que vai me parar, não vai ser o choro que vai me parar, eu vou lá recepcionar o mestre, eu vou ao encontro daquele que é o único que pode resolver a situação. É o único. Ela entendeu, então, quem era aquele homem de uma maneira mais profunda. Ele não era só o amigo. Ele era o todo-poderoso. Ele era aquele que eu posso largar tudo para trás. Eu não vou ficar com um olho no meu problema. Eu vou ficar com um olho em Jesus. E então ela quebra um protocolo da época, larga o morto lá, larga a sua irmã chorando lá e vai. E vai ao encontro de Jesus, né? E aí diz assim, então Marta disse a Jesus, no 21, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela ainda não conhecia o poder de ressurreição. E era justamente isso que Jesus queria aqui. Que não só ela, né, e Maria conhecessem, mas também os seus discípulos fossem esticados na fé. E todos os outros que ficaram sabendo. Todos ali foram esticados na fé. Pensa, se Jesus tivesse ido lá curar Lázaro, ele teria sido mais um curado, ele não teria sido o ressuscitado. Né? Então, a ideia de Jesus era justamente essa, era trazer publicidade ao nome de Deus, ao poder de Deus, era fazer com que todos ali pudessem ver o poder do Deus Altíssimo em operação, era trazer uma característica de Deus, que é o poder sobre todas as coisas, uma característica que nós não temos em nós, né? Porque dentro das características de Deus, a gente tem as comunicáveis e as não comunicáveis. As comunicáveis, ele compartilhou conosco que nós temos fragmentos delas. Agora, as que não são comunicáveis é só dele. Ele é o único que tem poder para ressuscitar. E ele queria que nós conhecêssemos isso através da vida, então, de Lázaro. Pronto. Então, a abençoada chega e faz essa pergunta, Senhor. Alguns colocam essa pergunta como uma pergunta, assim, petulante, mas eu vejo aqui uma pergunta até humilde, né? Senhor, se o Senhor não tivesse... Na verdade, ela reconheceu, né? E tem o versículo 20, que a gente falou antes, né? Versículo 27, que ela faz uma afirmação teológica. Ela fala o que Pedro fala. Pedro é considerado a coluna da igreja. Sim. Ele é chamado assim, né? Pedro, Tiago. E Pedro ainda foi bem incitado a falar isso, né? Jesus estava ali fazendo uma pergunta e instigando eles a colocar para fora. Então ela fala: eu creio que tu és o Cristo. Cristo aqui é Messias.
Eu creio que o Sim, Senhor é aquele que foi prometido. Eu creio que o Senhor é o Filho de Deus, divindade, que deveria vir, que devia vir ao mundo. Então, eu creio no Senhor divino, mas ela sim. não precisava ainda experimentar esse poder do Messias. Então, o que acontece? Experimentar, eu acho que essa é a palavra-chave do negócio. Ela ainda não havia experimentado a Assim, fé nesse nível de ressurreição. E que, na verdade, a maioria de nós também não, porque é fácil não, a gente ver aqui, né? Mas a gente ter esse nível de fé para alguém da nossa família amado, porque Lázaro era o único homem entre as duas mulheres. Ele provavelmente é que trazia suprimento para casa. E aí ele morre, elas ficam sem. Né? Então, se nós uhum. paramos para olhar, o que ela falou aqui, ela foi no nível de fé que ela tinha. Se o meu irmão tivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Por quê? Porque eu tenho certeza que o Senhor curaria. Ela tinha fé para a cura, só que ela ainda não tinha o nível de fé para a ressurreição. E vamos combinar, o nível de fé é bem diferente. Ai, É bem diferente. E quando a Jesus, ele gente... vai crescendo, ele vai cavando essa fé nela, né? Até o ponto de Uhum. que ele pergunta para ela, né? Você acredita nisso? E ela responde: sim, Senhor. Sim, Eu creio que o Senhor é o não, Messias. é. Então, ele encontrou um nível de fé nela suficiente para que ela conhecesse esse novo ponto de Deus aí. Se ela estivesse no barco, já estava saindo andando também. Já. Opa, já sai com Pedro correndo. Ela não ia ficar igual os outros lá olhando Pedro ir, não. Se eu tivesse que arriscar, eu diria que Marta era. O temperamento dela devia ser colérico. Agitado, né? Vou fazer, vou. É. Deixa comigo. Eu não é nem vou fazer, filha. Quando você vê, já fez. Já limpei, já fiz, já fui até Jesus. Já... Ela é muito de movimento, né? O colérico é assim, ó, É. movimentadíssimo. Então, agora a gente vai chegar no clímax dessa história, que é quando Jesus, então, chega e vai realmente, né? Tem ali algumas coisas que ele faz, o pessoal pergunta aonde colocou, e Jesus vai até o lugar onde está colocado lá, ele fala, tira a pedra. Então, há ali aquele momento de retirada, eu estou em João 11, tá? E aí, no versículo Sim. 44, quando ele diz Lázaro vem para fora, depois a gente vai fazer a aplicação desse texto, tá? A Aline vai fazer a aplicação dela e eu vou fazer também. A gente só está contando o que aconteceu. Contextualizando. Aí, o 44, ele diz lá no finalzinho que ele saiu ali tendo os pés e as mãos atadas com faixas de linho e o rosto envolto em um pano, e Jesus orientou: retira as faixas dele e deixe o seguir. Então, Jesus Sim, faz isso na frente da multidão. Jesus, ele resolve aquele problema. Ele fala, olha, deixa comigo. Eu vim para resolver. Mesmo que isso tenha criado, gerado outros problemas na cabeça ali dos teólogos. Mas para a amizade de Marta, Maria e Lázaro, a quem ele amava, ele soluciona ali aquele problema. O que eu tenho aqui para pensar e para aplicar, né? A gente estava conversando, eu vejo Lázaro como o nosso desejo carnal, né? Aquele que foi ressuscitado com Cristo. Eu sou é bonito, né? Já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. É bonito se falar nisso. Mas quando alguém vai e pisa ali no seu calcanhar, quando alguém cutuca aquela ferida, aí o Lázaro, ele quer voltar para a cova. Não vou morrer agora, eu vou fazer as coisas do velho homem. Eu vou é, voltar para a caverna. Então, esse desejo carnal, e nós, como a gente falou aqui nas 3 instâncias da salvação, esse carnal, essa vontade, só será restaurada por completo lá na glorificação. Então tem um processo ainda, nós carregamos, como Paulo disse, eu não achei o versículo, eu escrevi, mas não procurei, que nós carregamos o corpo dessa morte, que eu falei, né? Quem me livrará do corpo dessa morte?
o apóstolo Paulo fala. Se quiser procurar onde está aí, Aline. Estou procurando aqui. Não lembro. Quem me livrará do corpo dessa morte? O apóstolo Paulo fala dessa... Romanos 7. Romanos 7, 24 e 25. Romanos 7. 24 e 25. 24 e 25. Então, quiser ler aí, você achou? Eu achei na internet, é mais fácil, mais rápido, né? Tá aqui, ó. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com um entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Opa! Então, isso vai ser restaurado ainda. A gente vai falar de Marta e Maria, a gente vai falar dessa lei, dessas coisas que brigam dentro de nós aqui. Então, quem me livrará do corpo dessa morte? A gente entende aqui que ele está falando de um costume de alguém. Você matou alguém por maldade. Naquela cultura, eles pegavam o morto, pegavam você, que era o culpado pela morte, e amarrava junto. Enquanto aquele corpo ia apodrecendo junto com o seu, você ia também sendo comido por aqueles vermes. Então ele fala assim: quem me livrará do corpo dessa morte? Mas se dermos ali um clique, está aqui. E aqui Jesus diz, tirai as faixas dele. Então aquelas faixas ainda estavam fedidas. Maria, a própria Marta fala isso, né? Senhor, ele está cheirando, mas já faz 4 dias que ele foi sepultado, no versículo 39. Então, aquelas ela fala, você tem certeza? Né? Essas faixas, essas coisas, esses desejos, essas coisas, que precisa ser moldado em nós, como um hábito, né? Como um hábito. Eu estava estudando ali na psicanálise, e aí tem uma fala bem interessante, que tem algumas formas de se trabalhar com a arte. Eu peguei isso e trouxe para Deus, né? Que é per via de pore, que é italiano. Estou falando italiano. Isso é poliglota, gente. Per via de pore, que é pela via de colocar. O que é pela via de colocar? Pela via de colocar é colocar uma tinta num quadro. Então, Deus, às vezes, pega uma vida sem graça e você fala, não, essa vida precisa de tinta aqui. Precisa de um óleo aqui, uma tinta. Então, Deus trabalha pela via de pôr, pela via de colocar, né? Per via de pôr. E vai pôr ali o que está faltando. Vai montar o quadro. Mas tem também o artista, como Deus, eu estou falando como Deus, que é pela via de tirar. Per via de tirare. Que é o que é? É você pegar uma pedra ou uma madeira e você ir escavando e tirando. Opa! Tem pessoas que não precisam colocar nada. Ele precisa tirar dele. Tá demais aqui. Tirar para cá e moldar o que já tem. E também essa aqui já é da minha cabeça mesmo, que é o que o oleiro faz, que é pela via de modelar. Per via de modelazione. Oh. Modelazione. É pela via de modelar. Não precisa tirar e nem pôr. Deus só precisa modelar. Tá? E o que ele fez conosco? Deus nos ressuscitou, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, mas estamos ainda no caminho. Não chegamos no final do caminho. Esperamos chegar nesse final de caminho com 120 anos. Aleluia. Então, Deus tem esses modos, e olha que tem outros, né? Só peguei 3. E Deus trabalha com essa nossa carnalidade. Então, eu vejo aqui esse Lázaro como a nossa carne. E tem um versículo curioso para a gente fechar Lázaro aqui, depois você dá as suas colocações dentro desse texto, depois eu deixo só para você que escolhe aí. Você que manda. Deixa eu fazer meus 3 aqui, e você vai. Pode ser, para não quebrar o raciocínio. E aí, João 12, seguindo ali, João 12, versículo 10, diz que os chefes dos sacerdotes tramaram matar Lázaro.
Opa, mas o cara já não está ressuscitado? E vem a religiosidade e tenta matar de novo. Nós devemos tomar cuidado. Jesus os ressuscitou. Não podemos voltar para a cova, por mais que seja interessante, né? Às vezes voltar seria o caminho, né? Então, quem nos livrará? Nós somos o templo, nós somos o corpo, estamos passando por esse processo. Então, esse desejo carnal, eu vejo como Lázaro. Depois eu faço um fechamento disso. E aí vem Marta, né? Marta, a Aline tem uma visão um pouco diferente, mas eu vejo Marta sempre nos textos que ela aparece, que é Marcos 14, né? Marcos 14, João 11 e João 12. Ela sempre preocupada. Eu vejo ela como a alma, e a gente até encontrou um versículo aqui que diz que a alma ela estava muito ansiosa, a alma muito aflita, assim como o salmista diz, por que te abates, ó minha alma? A nossa emoção, quando ela não tem para onde ir, é como tampar uma chaminé. A fumaça vai toda para dentro de você e daqui a pouco vai sair, sabe aonde? No seu corpo. A Aline já fez uns estudos assim, né, de as doenças psicossomáticas. Você vai no médico, não tem nada, mas ela está na alma, na falta do perdão, na preocupação, no ativismo religioso. Eu tenho que agradar, eu não posso faltar, eu preciso fazer. Aflito ali, aí será que deu? E geralmente eu percebo que as pessoas que estão muito ocupadas com os afazeres geralmente são aflitos, doentes e não conseguem. Eles têm uma sensação de poder. Vou explicar o que é essa sensação de poder. É a sensação assim: se eu não fizer, ninguém faz. Estão atarefados até aqui, mas aquela sensação de poder sustenta Sim. eles naquele cargo pesado. Isso precisa Ou ser até tratado. pensam, se eu não fizer e deixar para outro, até vão fazer, mas nunca com a qualidade que eu faço. Aí vem a Marta ali, aquela psique que precisa de elogios, que precisa de ser confortada ali naquelas mazelas que ela não sabe nem aonde que surgiu, então eu preciso fazer. Se eu não fizer, não sai certo. Mas, irmã, você já tem 20 cargos, mas se eu não fizer. Então, essa Marta, essa emoção é aquela que está atuando, aquela que está se mostrando, é a nossa alma. E lembre-se do versículo que a gente leu: Jesus amava Lázaro, Marta e Maria. Jesus nos ama por inteiro, por completo. E como eu vejo a Maria aqui, é aquela que busca aprender, é aquela que foi vivificada com Cristo, ela está novinha ali, com ânsia de querer. Maria não tem muitas regras, o nosso espírito também não tem muitas regras quando diz que Jesus está perto. Jesus está perto, opa, esquecer tudo. E esse espírito que busca aprender de Deus, que tem sede de Deus, que ele foi já vivificado. Nas instâncias que nós falamos da salvação, nosso corpo será, né? Será a nossa, não pode fazer joia, não, que sai aqui, ó. Nosso corpo será. Eu nem sabia disso, gente. Você nem saiu esse joia aí. O meu aqui. O nosso corpo será glorificado, uma salvação que virá para esse corpo. A nossa alma está sendo moldada, mas o nosso espírito já foi vivificado, ele está vivo dentro de nós, e esse espírito que comunica com o Espírito Santo de Deus. Mas mesmo assim eu tenho esses dois ainda para carregar. Moram juntos na mesma casa. Literalmente na mesma casa. É Lázaro que está ali doente, tem dia que está bom, tem dia que está ruim, está ali, ressuscita, vive de novo, quer matar, é nosso corpo. É nossa vontade carnal. Nós temos a Marta. Não, eu quero fazer. Não, não quero. Hoje eu não quero. Hoje eu vou encontro Jesus. Estou com fé. Não, amanhã já não estou com fé mais. E Maria, não. Maria tem uma linha só.
ela quer adorar, ela quer entregar tudo que tem. Então, nós temos tudo isso em nós. Somos nós, corpo, alma e espírito, tricotômicos, né? Formados em Deus, tá? Mas essa é o que eu quero dizer. Lucas, acho que é Lucas 10:41, que ela fala dessa alma batida, se alguém quiser ler. Então, esse é o meu ponto de vista aqui, que Jesus ama por completo Lázaro, Marta e Maria. Nós somos assim, não tem como dividir isso, falar não vai ser só espiritual, agora vai ser só carnal. Bem Nós que a gente ainda queria, né? estamos no processo, tá? Então, essa é a minha colocação, e é isso. Perfeita colocação. É bem que a gente gostaria, né, de poder ser o tempo todo Marta. Quem não queria ser Maria, né? O tempo todo Maria. Maria ali. Ah, Ai, lançado aos pés do Senhor, quebrando perfume, jogando nele. Ai, que coisa maravilhosa, e gente. os filhos lá sem comer, né? É, mas a gente queria, né? Porque, na verdade, na hora que você está lançada mesmo nos Não, pés esquece do de Senhor, tudo. você nem lembra que você tem filho, gente. A pessoa está lá morrendo de fome, você não lembra, porque você está no outro nível com Deus. Sim, eu tive um. A gente foi viajar agora para visita do seminário lá em BH, agora no novembro, no final do ano. E lá a gente tem escola de oração, eu sou do Seminário Teológico Carisma. E lá a gente tem escola de oração, que é como se fosse um culto, mas não é um culto, não dá nem para explicar, Uhum. gente. Escola de oração é um treco que você só vive, você não explica ele. Assim. É É. muito sobrenatural mesmo. É aquele charamaná, é para quem gosta, do jeito que eu gosto, né? E Vai. aí é um povo que estoura para cá, um povo que cai para lá, é um povo que tá com profecia aqui, e é tudo ao mesmo tempo, gente. E aí eu tive essa sensação numa das escolas de oração. Assim, é como se eu não tivesse casa, marido, filho, nada mais É. importava naquela hora, porque eu acho que essa era a sensação de Maria quando ela se lançava aos pés do Senhor. Por isso que ela pegou mesmo Ah, o perfume mais caro que tinha. Um ano é. de trabalho Foi. para comprar um perfume, gente. Um ano de trabalho. Calcula aí, faz aí os seus E, cálculos. e, ne- Pega seu e não, salário e não deve e ser nem o calcula. trabalho dela, né? Não, não deveria ser, né? Provavelmente, né? Ela ainda era pelo trabalho do irmão que deve ter trabalhado para comprar o perfume, que era para usar na noite de núpcias, e ela pegou o perfume mais importante da vida de uma mulher naquela época Meu e Deus. quebrou nos pés do Senhor. Não era só um perfume valioso no sentido de caro, era É. valioso no sentido do propósito dele, Simbologia nele. a simbologia dele. E eu achei aquilo fantástico. Eu falei, gente, era isso que a mulher devia sentir quando ela estava nos pés do Senhor. Era isso, você não tem mais nada. Você O não tem mais joelho não nada. dói, as costas não dói, você tá ali Nada, gente. novo. Nada. Costas, então, a minha misericórdia. Só nessas horas que ela não dói mesmo. Mas vamos lá, que minhas costas deixa ela. Então, essa foi aí a identificação da Lu. Eu achei maravilhosa. Nós falamos de falar dos três, e quando nós sentamos para falar, tá, e você, qual é o seu olhar e qual é o meu olhar? Nós vimos que era um olhar completamente diferente, mas eles também, de alguma maneira, acabam se encaixando. E eu creio que no seu coração aí vai fazer muito sentido. Então, qual é a minha visão? Né? O que o Senhor ministrou ao meu coração a respeito de Marta e Maria e Lázaro? Outro dia eu estava compartilhando até essa história com a Lu. Eu fui colocada para servir na igreja, arrumando a Santa Ceia do pessoal que ia entrar. É uma fila gigantesca. Pensa que a igreja onde eu congrego tem 12 mil membros em 2 cultos. Então, vamos calcular aí que, pela média, devia ser 5 a 6 mil pessoas. Então, eu estava arrumando a ceia para todo mundo lá. E, a minha mão estava de Marta naquela hora. Nem pensava, ela só fazia. Mas eu estava com a minha cabeça falando com Deus, porque nós estamos num novo tempo de desafio aí, de implantar na nossa casa aqui um GC, né, uma célula, não sei qual a nomenclatura que vocês usam aí, mas na nossa igreja aqui chama GC. E aí, gente, eu estava lá, Senhor, que nome nós vamos colocar? E o Senhor começou a me fazer perguntas. Eu amo quando o Senhor começa a me fazer perguntas, porque ele começa a instigar aquilo que ele mesmo já havia ministrado antes no meu coração, né? E aí o Senhor falou para mim assim: aonde é que Jesus passou mais tempo? Eu falei, uai, que eu me recordo, ele passou mais tempo foi com Maria, Lázaro, porque ele era amigo de Lázaro e já estava mais tempo na casa de Lázaro. E aí o Senhor falou para mim, por que ele passou muito tempo lá? Eu falei, ué, porque eles eram amigos, né? Ele era amigo de Lázaro, não estava na minha cabeça só Lázaro. Nem me liguei que ele também amava Maria, que ele também amava Marta. Para mim, o negócio dele era só com Lázaro na minha cabeça. Aí eu falei, porque ele gostava muito de Lázaro, eles eram amigos. E aí o Senhor falou assim para mim, e qual é a simbologia dos irmãos?
Falei, bom, Lázaro, como a gente falou aqui, amigos. Marta, serviço, que a bichinha foi até chamada a atenção por causa disso. E Maria, adoração. Só pode ser adoração, intimidade. E aí o Senhor parou de responder comigo. Sumiu, gente. Porque eu não sei com vocês como é que Deus fala, mas comigo ele é assim. Ele lança os negócios assim, ó, e some. Deixa o negócio que eu resolvi aqui na minha mão. E aí eu falei, ué, Deus, o que é que o Senhor está querendo falar comigo? O Senhor está querendo falar para o nome do meu GC vai ser Lázaro, Maria e Marta? É muito longo esse nome aí. E aí, no dia seguinte, depois que eu cheguei em casa, na segunda eu já estava tranquila, comecei a fazer pesquisas aqui, porque eu amo pesquisar. Gente, não sei se vocês estão conseguindo ouvir aí a gritaria das crianças lá na quadra, lá longe. Não? Então tá. Mas se vocês tiverem, é as crianças lá na quadra, tá? E aí, o que aconteceu? Eu fui pesquisar e descobri que eles moravam em Betânia, porque na minha cabeça eu nem tinha me ligado onde é que ficava a casa deles, nem nada. Porque, gente, a gente estuda, a gente faz seminário, mas é muita coisa, a Bíblia não dá para gravar tudo, não. É muita informação, muita. E aí, eu falei, Betânia. Fui pesquisar, porque eu sou chegada no hebraico, foi assim que cheguei na Luciana, né? E aí eu descobri que Betânia significa casa dos pobres. E na hora que eu li aquilo, mas na hora, assim, foi algo instantâneo, veio quase um download na minha cabeça. O Senhor falou assim comigo, essa é a casa onde eu amo estar. A casa de Mateus 5. Só que eu já havia feito um estudo de Mateus 5 há um mês atrás, mais ou menos. E eu entendi na hora que o Senhor estava falando comigo, que era sobre as bem-aventuranças, né? A primeira bem-aventurança. Bem-aventurados, pobres de espírito, porque eles herdarão o reino. Estava claro na minha mente, assim. E aí, me desceu toda... Eu entendi tudo na mesma hora, assim. Foi surreal. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. O que é a casa dos pobres? Gente, pobre de espírito é aquele que reconhece o Senhor como seu Senhor e Salvador. Eu reconheço que eu sem Ele não sou nada. O que há em mim é só ruim, gente. O que vocês veem de ruim é meu mesmo. De bom é tudo que veio de Deus. Não tem nada de bom em nós. Né? Nossa carne, ela não é boa. Tudo que nós fazemos até de bom, em algum momento da trajetória, da escolha, que você... eu vou fazer isso... porque eu sou bom? Não, eu vou fazer isso porque isso, no final, vai trazer alguma coisa boa para mim. Nunca é 100% generoso. Ou seja, a nossa carne, ela tem essa tendência, né? E aí o Senhor falou comigo, essa é a casa onde eu amo estar, onde é a casa que as pessoas entendem que são pobres de espírito, porque elas entendem o quanto elas são necessitadas da minha presença, o quanto elas são necessitadas da minha salvação, o quanto elas necessitam de mim, o quanto elas entendem que só em mim que você tem tudo. Você pode ter casas, mansões maravilhosas, o maior dinheiro na sua conta, você é o mais rico do mundo. Sem o Senhor, você é um pobre. Você é um pobre, pobre, pobre. E eu não estou falando de valor monetário nem financeiro, porque teoricamente essa pessoa é uma bilionária. Mas é pobre, porque tudo que nós precisamos está no Senhor. Então, se tudo que eu preciso está nele, o que me adianta tudo que eu tenho nessa terra? Né? Então, o Senhor ministrou isso muito forte ao meu coração. E eu também já havia estudado, até cheguei a escrever um e-book a respeito, né, sobre amor. O amor do tipo de Deus. Que amor é esse? Né? A fé que age pelo amor, como fala em Gálatas, é até o nome do meu e-book. Até para a gente ter fé, gente, eu preciso ter amor, porque não adianta eu ter o carro, que é a fé, e não ter a gasolina, que é o amor. Não adianta. Até minha fé vai estar mal balizada se não for pelo amor. Né? E aí o Senhor falou assim comigo, Maria escolheu a melhor parte, mas não significa que a melhor parte é a única parte boa. Ser amigo como Lázaro é maravilhoso, só que eu posso ser amiga de alguém pelo que ela pode me dar. Eu tenho amizade até com Deus pelo que ele pode me dar. Eu quero ser chamada amigo de Deus, porque na palavra de Deus diz que o Senhor, ele tem prazer em contar os seus mistérios para aquele que são amigo. Então, como eu sou curioso e quero saber os mistérios de Deus, então eu quero ser amigo de Deus. Então, eu sou amigo de Deus pelo que ele pode me dar, e não é por quem ele é. Ou seja, o que é que está balizando a minha relação de amizade com Deus e com o próximo? E é muito importante a gente entender isso, porque no Velho Testamento começa com mais de 600 regras, né? 600 mandamentos. Aí depois diminui para... É mais de 600, Lu? 613, eu acho. Eu lembrava que era nessa faixa aí, mas não quis dar risca, porque eu com o número é uma benção. E aí depois a gente diminui lá para os 10 mandamentos. Mas quando chega em Jesus, ele diz, amarás o teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, no Novo Testamento, não é que a gente não tem mais lei, nós temos, só que agora é a lei
do amor. Do amor. Que eu acho que é a lei mais difícil, gente. Era mais fácil a gente cumprir, às vezes, a lei, a 613 antiga, do que você amar, porque não é qualquer amor, é o amor do tipo de Deus, é amor sacrificial, é você morrer para a sua vontade, para você, por exemplo, vamos supor que a Lu estivesse mais perto aqui em Minas, que é mais fácil de eu chegar. Então, a Lu está em Minas, eu estou em São Paulo. Eu estou sabendo que a Lu hoje está precisando da minha amizade, porque alguma coisa aconteceu na vida dela, e aí eu falar assim, não, eu tinha um aniversário tão importante para ir hoje, meu aniversário não importa tanto quanto a vida da minha amiga. Então, eu vou deixar tudo aqui, eu vou pegar o dinheiro da minha conta, que é o único que eu tenho, que era para pagar, sei lá, comida do meu mês, mas eu vou dizer, não, ela é mais importante. Eu boto gasolina e vou lá na casa da Lu, 12 horas de viagem, daqui para casa da Lu aqui no Brasil, 12 horas de viagem, porque eu vou fazer por ela o que eu não faço às vezes nem por mim. Uhum. Ou o que eu faço por mim, porque, na verdade, o amar ao próximo como a ti mesmo, você está balizando seu amor pelo outro de acordo com o seu, né? Se você amar menos, você coloca o outro no pedestal. Se você amar mais, o pedestal é seu. Aí é você que está no pedestal. Então, a gente precisa entender que o amor acima é só de Deus. Ele está no pedestal. O pedestal é o lugar dele, de mais ninguém. Né? Então, o Senhor ministrou isso ao meu coração. Maria escolheu a melhor parte, mas a melhor parte não é a única. Ela é a que baliza o restante. Porque quando nós nos encontramos num cenário de amor, de devoção, de intimidade, ela quebrou protocolos. Era uma mulher que ela não podia estar aos pés do Senhor para aprender como ela estava na casa dela. Mulher não ficava aos pés de homem nenhum, principalmente para aprender. Porque mulher não tinha que aprender nada se não fosse lavar, cozinhar, passar. E ela quebrou o protocolo. Ela falou, talvez essa seja a minha única oportunidade de estar aos pés do Senhor aprendendo, porque ele está dentro da minha casa de porta fechada. Lá fora eu nunca vou ter essa oportunidade, porque esse lugar é lugar de homem. E ela ficou lá, lançada aos pés dele, aprendendo. Por isso que ela escolheu a melhor parte. Ela falou, pode ser que eu não tenha essa oportunidade lá fora. Né? Então, o que ela faz ali de ficar na intimidade dos pés, porque os pés ele representam essa intimidade, o que ela faz de ficar aos pés do Senhor ali na intimidade, ela está demonstrando, ela está colocando para fora, ela está expressando o seu amor pelo Senhor, um amor genuíno. A única coisa que ela esperava em troca dele era aprender mais dele por amor. Né? Então o Senhor falou para mim, por que é a melhor parte? Porque ela foi feita expressando amor. E eu só posso ser amigo de alguém de verdade, amizades do tipo de Deus, se eu primeiro entendi o que é o amor do tipo de Deus para balizar a minha amizade. Eu só posso ser amiga da Lu de verdade se eu sou amiga de Deus de verdade, porque eu entendi que amor é esse. E aí eu uso esse amor para amar a vida da Lu. De regra. E isso serve para servir também. Gente, como eu disse, eu sirvo uma igreja grande, onde cada culto deve ter, sei lá, uma média de 700 pessoas servindo por culto. Às vezes é o que não tem dentro de uma igreja hoje em dia, né? De membro. É muita gente. E eu já fiz essa pergunta aleatória, assim, como quem queria nada, mas na verdade eu queria informação. Por que você serve? Por que você serve? O que você faz o que você faz? E pasmem-se, as pessoas não têm resposta. Não tem resposta. Então, por que é que nós servimos? Eu quero deixar essa pergunta para você que está do outro lado. Por que é que você serve na casa de Deus? Se é que você serve. Se você não serve, meu irmão, bora servir, né? Bora fazer alguma coisa, porque ninguém foi chamado para esquentar banco, não. Qual é o seu chamado? Esquentar banco. Não existe isso na Bíblia, não. Nós somos chamados para alguma coisa. Nem que seja, nós chamamos de serviço secundário, secular, cada um aí chama de um nome. Mas, às vezes, é lá que o Senhor te plantou para servir, às vezes não é dentro do ministério, não. Você é médico, você vai servir lá no hospital. Você é enfermeiro, você vai servir no hospital. Você é dentista, você vai servir a pessoa que está sentada na sua cadeira. Você é recepcionista, você vai servir a todos que passarem na sua recepção. Enfim, por aí e por diante. Né? Então, alguma coisa você tem que fazer para Deus, em algum lugar você tem que estar servindo a Deus, não só na igreja. Mas quando você, principalmente quando a gente fala de dentro da igreja, porque geralmente quem está no serviço secular já entendeu, né? Qual é o seu chamado. Já fez a faculdade para aquilo, já está trabalhando naquilo, de alguma maneira você já está entendendo. Agora, dentro da igreja, às vezes a gente fica se perguntando, por que eu faço o que eu faço? Por que eu fico aqui de pé no culto? Por que eu fico passando a salva? Porque as pessoas não têm o costume de se fazer perguntas do porquê que estão tendo aquela atitude.
E Marta, ela não estava errada em servir. Servir não é ruim. A questão é, ela não estava balizada. Ela não entendeu que a preocupação daquele momento dela era em adorar, em ter intimidade, em servir o Senhor com seu coração e não com a sua comida. E nós precisamos ter discernimento, discernimento de tempo, discernimento de estação. Agora é a hora do quê? Agora é a hora de eu servir ou agora é a hora de eu parar? Tem gente que está em casa estudando enquanto era para estar trabalhando para o Senhor, com a mão no arado. E tem gente que está lá suando a tanga, trabalhando para Deus, cuidando da vinha que não era minha, como diz no louvor. E o Senhor está chamando para dentro de casa para ir estudar, para intimidade, para ter tempo de devocional. A Lu falou uma frase que eu amo, que eu não sei se é a autoria dela, mas para mim é, porque eu sempre escuto dela, se não é, vai ficar sendo, que ela diz que aquele que não está pronto para sentar, para estudar, também não está pronto para depois levantar e pregar, não. Ou para ensinar. Não sei exatamente como é a frase, mas eu peguei o conceito do negócio. Se você quiser falar a frase aí, você pode falar. Não, quem não se assenta para aprender não vai estar pronto para se levantar e ensinar, né? Acho que eu Exatamente, vi essa é de a frase. não sei se é de Lucelena Galvão, é de filósofos aí. Eu escutei de Luciana, para mim é de Luciana, gente. Não Não, é sai disso importa tanto. aí, quem dera, essa minha, oh Deus. Mas foi com você que eu aprendi essa. Isso é filosofia, se não me engano, é daqueles conquistadores, sabe? Que tipo Alexandre o Grande, Marco Aurélio, é um desses assim. Sim. Que mas se a sabe gente vai que estudar até na história bíblica, né? Você pega um Paulo da vida. Quando esse homem estudou, gente? E mesmo depois que ele caiu com o outro em terra e reconheceu Jesus Cristo, ele ainda não parou, não foi do minuto para o outro, não. Fora o tempo todo nos pés de Gamaliel, que já tinha de estudo e de tudo. Você vê Pedro, você fala, Pedro era iletrado, Pedro era um pescador. Gente, mas ele passou 3 anos na faculdade com o mestre. O mestre não veio para cá, para a terra, como mestre, porque ele teve outras funções além de mestre, mas vamos falar dele aqui como mestre. Se ele, como mestre, ele veio aqui para treinar o povo que ficaria quando ele fosse, para fazer o que tinha que ser feito. Né? E as pessoas acham que os diálogos que nós temos na Bíblia é tudo que Jesus falou. Imagina, não caberia num livro, não. Nem todos os livros do mundo, acho que aqueles homens ouviram não cabe na nossa mente. Isso explica o porquê que Maria amava tanto sentar aos pés daquele homem. Gente, imagina. A gente pega em nomes, vamos falar nomes da atualidade que a gente gosta de ouvir. Eu, por exemplo, amo ouvir Luciano Subirá. Eu acho aquele homem, assim, uau, ele ensinando. Eu leio os livros do Kenneth Hagin, eu já li quase todos dele. Gente, parece que eu estou ouvindo um homem falando, ele já morreu, e para mim parece que ele está aqui vivo falando. Né? Um pastor que eu tenho aula com ele online, mas ele também já faleceu, infelizmente não tive o privilégio de conhecê-lo, que é o pastor Drummond Lacerda. Gente, que é aquele homem dando aula. Que são os livros desse homem. Mas se a gente, com um conhecimento tão finito, tão pequeno, tão medíocre, já é tão maravilhoso, você imagina o que era ouvir Jesus falar. Você acha que eu vou estar preocupada com panela? Gente, o homem, se ele tivesse com fome, ele pegava um peixinho lá e ele dava a graça e compartilhava. Ninguém precisava ficar cozinhando do lado do homem, não. Não é? Mas essa é a visão que eu tive quando o Senhor me deu, né? Desses 3. Eles sabiam como ser amigos de Jesus. Por mais que Marta, naquela hora, ela tenha se preocupado, vamos também olhar pelo lado dela, não vamos bater tanto assim na Marta, não, coitadinha. Ela era a dona da casa, ela era responsável por aquilo. Você imagina agora bater na sua porta Jesus com mais 12 homens. Não era 12 homens qualquer, não, gente. Era 12 homens troncudo. O próprio Jesus, eu estava vendo um estudo do Luciano Subirá no livro do Jejum, ele falando que Jesus, ele devia ser fortão. Pelo tempo que ele aguentou no deserto, tem todo um estudo lá, né, médico por trás, que ele não devia ser magricelinho, não, e nem gordinho, não, pelo tanto que ele caminhava, pela alimentação da época, que era uma alimentação saudável, nada a ver com a alimentação que a gente tem hoje, né? E que ele devia ser forte, que quando diz lá que Jesus teve fome, não é essa fominha que a gente tem agora. Era a fome num nível que ninguém nunca sentiu. É fome daquele que você quase está prestes a morrer.
causa de fome. Mas por quê? Porque ele era parrudão, ele tinha os negócios tudo em dia no corpo, né? Então, trazendo para o que a Luciana falou, nós precisamos sim cuidar do nosso corpo. Jejum cuida do nosso corpo. Sim. Quem não leu ainda esse livro do Luciano Subirá, ele está até aqui, porque eu estava estudando ele esta semana, A Cultura do Jejum. Gente, esse livro é surreal de bom. Então, leiam, se informem. O Senhor, ele gosta, ele ama o nosso corpo, ele quer que a gente cuide bem, afinal de contas, ele escolheu um Deus tão grande que não, o céu não comporta o tamanho dele, ele escolheu habitar dentro da onde? Do nosso corpo, que ainda vai ser glorificado só lá, no futuro. Mas escolheu estar aqui dentro de nós, gente. Olha que coisa maravilhosa. Fala para nós aí de... Você falou aqui, eu anotei. Lázaro, então, como um relacionamento, né? Como amizade, relacionamento. Relacionamento. Maria. Serviço. Marta, serviço. Marta, serviço. Servir, mas servir balizado no amor e no propósito. Com intencionalidade. Não é ser intencional. E Maria, adoração para Maria. Adoração e intimidade. Maria conhecia muito bem o que era esse tempo com Deus de secreto. Então, que a gente essas três coisas não podem. Essas três coisas, elas não faltam na casa dos pobres. Quem entende que é pobre precisa de Jesus, gente, já entendeu o que é amá-lo, já entendeu o que precisa ser íntimo. Gente, quem ama Jesus não vive sem essa intimidade, não. E se tá vivendo, não tá vivendo, tá sobrevivendo, tá sendo carregado. Essa semana, eu tive, não vou falar com quem foi, né, mas eu tive uma amiga minha aqui na minha casa, eu tô tentando falar sem deixar muitos vestígios para ninguém descobrir quem é, né? Mas ela estava compartilhando comigo algo, porque ela faz parte desse movimento com mulheres que nós estamos criando, Marias, e ela estava compartilhando comigo. Ela falou: eu tenho vergonha de te falar que eu não consigo fazer um devocional. Eu tenho vida com Deus, assim, a vida toda na igreja. Ela é formada no mesmo seminário que eu, Carisma, que, gente, você sai do Carisma, você sai de lá pegando fogo. E aí ela falou para mim assim, eu fazia devocional 3 vezes no dia. Ela era mais que Daniel, gente. Daniel só orava, ele não parava para fazer devocional, não. Ela fazia devocional de sentar com a palavra 3 vezes no dia. 6 horas da manhã, ela estava todos os dias, 6 horas da manhã, na igreja. Ela, a mãe com as irmãs e o pastor que lhe ensinava Apocalipse para elas, que é um livro que não é simples, não. E depois ela fazia mais 2 estudos no dia de devocional. E ela falou para mim, eu saí de casa para servir, né? Ela foi para um desses projetos que a pessoa sai de casa para servir, tipo uma Jogum, assim, que o pessoal vai fazer missões. Ela fez anos de missões e ela falou para mim, desde que eu fui fazer missões, eu trabalhei tanto nas missões que eu perdi minha intimidade com Deus. Eu não consigo voltar a fazer devocional. Gente, isso é muito sério, porque Paulo fala isso. Paulo fala isso, que ele não trabalhasse, afinal, pelas outras vidas, e no final das contas ele perdesse a dele. Nós não podemos fazer isso. É Paulo que fala isso, né? A pessoa que deu bug de repente. A gente vai meio que deixando... Se não foi Paulo, foi alguém na Bíblia, mas enfim. Deixando para trás algumas coisas, né? Nós fazemos. Se nós não tomarmos cuidado, estou fazendo teologia. Ótimo, fantástico. E aí você se imerge tanto nos livros, você esquece da família. Eu estou sendo bem vulnerável com vocês, que nos últimos tempos eu me apaixonei tanto por estudo de Deus, que eu fui esquecendo do restante. E aí o Senhor me fez voltar, agora desse tempo que eu mudei para cá, para Barueri, mudei agora em dezembro, nós estamos agora no dia 2 de março, então fez pouco tempo que eu estou aqui, e o Senhor me fez voltar a olhar essas coisas, sabe? A cuidar mais das crianças. Eu preciso pregar para as crianças, eu preciso trazer a palavra para as crianças. Eu achava que eu não tinha jeito para isso, não. Mas o Senhor está me dando graça e devagarinho está indo. Então, nós não podemos nos perder no serviço a Deus. A vinha não é nossa. E desde que você me contou desse louvor, que foi a Lu que me trouxe esse louvor quando lançou, esse louvor todas as... Gente, eu choro quando eu escuto. Porque como nós nos desgastamos por uma vinha que não é nossa. A gente acha que a gente se preocupa mais com Deus. A gente tem a impressão, né, de achar que a gente cuida mais do povo do que Deus. Que o povo é nosso. O povo não é nosso, não, gente. A gente faz parte da noiva. A gente não é o noivo.
E a É gente a perde. sensação, é aquela que eu falei. Se eu não fizer. E eu tenho, como eu atendo muitas mulheres, muitas mulheres chegam com isso, com essa demanda para mim. Não às vezes só da igreja, mas às vezes até da casa, assim, como se tudo dependesse dela. E tiram até o lugar do homem. Não entendem que o lugar delas é lugar de auxiliadora. A dependência de uma casa estar de pé não está na mulher. Apesar de a gente ser a sábia para conduzir, para auxiliar, né? Mas a responsabilidade dessa casa é do homem. E nós, mulheres, nos levantamos de uma maneira nos últimos tempos, como Martas mesmo, né? Colocando toda a responsabilidade nas nossas costas. Se eu não fizer, ninguém faz, a casa vai ser derribada e nada vai acontecer. E aí a gente quer ditar para os maridos aonde é que eles têm que fazer. Às vezes a gente senta no trono deles, né, de homem, e quer comandar. E o Senhor tem levantado mulheres para tratar desse assunto, são assuntos tão doloridos, que esses dias eu fiz um vídeo falando sobre isso, falando sobre Esther, sobre Vasti, na verdade, né? Era livro de Esther, mas falando sobre Vasti. E que eu fui proibida de publicar isso no grupo que eu estava. Porque eu estava falando justamente da postura da mulher que quer. Às vezes ela se levanta, ela entende que o lugar do trono não é dela, ela se levanta, mas ela fica do ladinho do trono, comandando o homem que está sentado no trono. E nós precisamos entender que o nosso lugar de serviço tem que ser balizado pelo amor. Inclusive, amor ao nosso marido, honrando o lugar dele na nossa família. E não tirando o lugar dele na nossa família, né? Que às vezes a gente faz isso. Você vê que a gente entra nesse tema, O cacete vai embora. o ambiente fica até pesado. Tem dois versículos aqui para a gente finalizar. Eu estou procurando eles aqui. Vai servir até para você, Yaline. Você que eu vi aquela que é engraçadinha, Camila Barros, Figura. falando sobre isso. Deixa eu ver se é Lucas. Lucas fala que. Deixa eu ver se eu só achar aqui para não estar errado. Lucas 8:2. Lucas 8:2 faz uma afirmação para nós um pouco assustadora, né? Eu queria entrar, mas a gente vai entrar aqui nesse assunto. Que tá aquela festa, né? Que ela derrama ali o perfume, lá, né? Tá. E diz que era Maria, conhecida como Maria Madalena, era essa. Que tinham sido expulsos 7 Que demônios. tinha sido expulso 7 demônios. Mas eu só peguei esse texto para dizer que esta Maria é a Maria, né? Irmã de Lázaro. E, para a gente fechar aqui bem bonitinho, Ela jogou a bomba e quer sair correndo. Mateus 28. Não, quem é muito peca, muito é perdoado. Né? Mateus 28 vai dizer o seguinte, que a Camila Barros falou sobre isso e chegou no meu Instagram. Ela falou assim que a doida da Maria, ela fala assim, né? A doida da Maria foi para o sepulcro e falou assim, eu vou lá. Só que ela esqueceu que tinha pedra para tirar, esqueceu que tinha um monte de coisa. Aí fala assim, tendo passado o sábado, ao raiar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar. Eu vou ver, mas só que ela esqueceu que tinha soldado, esqueceu que tinha pedra. Olha ao grau dessa intimidade aí que a gente está falando. Eu vou ver Jesus. Ah, mas tem pedra, e, né? Aí o que Deus teve que fazer no versículo 2 de Mateus 28? E veio um terremoto, e veio um anjo e tirou. Jesus já foi fazendo. Oh, meu Deus, e vem as duas. O que é as duas aqui? Vem as duas. Deixa eu ajeitar aqui. Quer entrar, né? Deixa as doidas vir. Você acha que Jesus precisava de ter aquilo removido para ele sair? Não precisava. Então, aquela porta se abriu, a pedra removida, tudo aconteceu por causa delas.
É E o o, que é Deus um não faz por nossa caminhar que a causa, gente né? está falando, né? É uma vida de amizade, mas é uma vida também de fé, de eu vou ir, eu vou fazer, né? É muito, Mas quanto muito, muito mais amizade com Deus nós perdoado. temos, eu acho que maior a nossa fé, né, Lu? E É, quanto mais íntima, quanto mais amiga, quanto mais eu conheço. Gente, eu fiz uma aula de caráter de Deus, que inclusive é uma das coisas que nós vamos tratar, né, nesse movimento de Marias. E isso transformou a minha vida. Transformou a minha vida. A minha vida, o meu olhar de Deus mudou completamente. A gente escuta, né, em cultos, fragmentos dessas informações, né? Num culto a gente fala do Jeová, e geralmente são os é, dos mesmos, é o Jeová Jireh e o Jeová Rafá. Geralmente, nos cultos, fica em torno desses dois, às vezes dá uma faladinha do Iavé, dependendo do que está lendo, mas não tem muita profundidade, porque culto não é lugar de aprofundar não, realmente, né? Lugar de aprofundar é sala de aula. é. Então, nos cultos, a gente tem uma ideia desse Deus, mas quando você vai a fundo de entender o caráter desse Deus, que é revelado através da Oh, palavra, e que você meu se Deus, sente a melhor amiga dele, gente, nada mais essa vida te para. Não tem faz pedra em aí, sepulcro, não faz tem uma, guarda. faz uma lista de quem é Jesus dentro desse contexto seu aí. Jesus é o amigo que ele fala, né? Eu sou o amigo, faz mais aí, dentro do que você falou. Não só Jesus, né? Mas eu estou dizendo no caráter Deus. completo de Deus É. mesmo. Então Assim, o vamos botar aqui. Todo-Poderoso, o que não muda, o que é imutável. Que Ah, ressuscita, o que ressuscita, o que cura, o que cura, liberta, o que tudo isso. salva. Ele é tanta Conversa, coisa. que aceita a adoração. Gente, para mim, ele é até o que ri. A melhor Aí, expressão de um Jesus na minha cabeça, chora, para mim que é até hoje, a única vez que ele chora é nesse texto que a gente leu, chora. né? E Mas para Jesus mim, a melhor também. expressão desse Jesus é o Jesus do The Chosen. Eu acho aquele Jesus fantástico, gente. Ah, Ele é muito fofinho. E ele ri, e ele é, brinca com as crianças, né? Então, é um Jesus que ele tem paciência com criança, gente. Deixa, como diz a Luciana lá em Minas, eles falam, deixa vir os meninos. Os meninos não é só os é, meninos, não, é criança no geral. outras crianças. Né? Inclusive, ó, falando neles, apareceram os meus aqui, ó. Vocês ouviram barulho, Isso. as crianças chegaram. Então, Aí, assim, a gente começa. Por muito tempo, a igreja olhou a divindade de Jesus e tirou a humanidade de Jesus, né? Como se ele não fosse nada humano, mas a gente precisa entender que ele tinha a humanidade também. O olhar é, para as crianças com um olhar de amor, o olhar até para as nossas mazelas, minha gente. E ele olha essa mazela nossa até quando ele ainda nem tinha vindo em corpo humano. Porque ele decidiu morrer pelas nossas mazelas antes do mundo ser formado. lá atrás. De Vou que liberar humanidade é você. essa? Vou liberar você para sua função de Já Marta. saíram de novo, minha. Eles já viram que eu estava gravando, já saíram. Do mesmo jeito que eles entraram, eles saíram. Vai fazer sua função de Marta aí. E aí, se você quiser falar, a gente está pretendendo fazer, gente, uma mais à frente, assim como a gente fez aqui esse comentário, né? Eu deixei aqui Sim, algumas coisas, a Aline também deixou, nossas a visões. vocês poderiam ter anotado, se não anotou, perdeu, né? As Volta três, do começo. três faces aí de daqueles que estão na casa do pobre, né? Que a Bíblia diz que nós precisamos aprender. Tem alguma coisa apitando ali em casa ali, mas meu Aqui não está marido tá aparecendo, ali. não. É aqui, sei lá o quê. Não dá para ouvir. Gente, Ah, eu quero instigar vocês a é, anotarem aí embaixo, até para que a gente também saiba, né, o que vocês gostarem, para a gente poder criar mais conteúdos. Comenta aí, qual foi a parte que mais te impactou? O que você já conhecia de Marta, de Lázaro, de Maria? O que você ainda não conhecia? O que foi novidade para vocês? Que chavinha que virou aí na cabeça de vocês com o que a gente conversou aqui hoje, eu e a Luciana? é, Comenta aí, gente, não segura o dedo não, deixa o dedo trabalhar. E para a gente é importante também, né, Lu? Às vezes a gente quer sim, trazer sim. conteúdo interessante, mas a gente quer trazer conteúdo interessante para vocês, né? Para É. nós, às vezes é interessante, mas para vocês não. Então, a gente quer trazer o melhor. Então a gente está. Eu parei aqui para ver o movimento aqui, tá, gente? Mas já voltei aqui. Falar de mulher no ministério, às vezes parece assunto assim. Ah,
complicado, né? A gente vai bater em algumas feridas, eles querem Lázaro, mas não querem Marta e Maria, né? É irrelevante Marta e Maria no ministério. Marta e Maria ressuscita o Podiam Lázaro. passar a batida, né? É irrelevante. E a gente tem visto, até na igreja americana também, mulheres se levantando como leões aqui, rugindo, entregando a palavra de Deus. E no Brasil esse movimento já tem mais tempo, nós temos aí a Helena Tanura, a Helena Raquel, Sim. e daí Raquel vem as Lima, novinhas Camila agora, Barros e várias, né? Camila Barros, com o jeito dela, e A menina que mulheres grita, como ela fala. nas igrejas pequenas, Uhum. que são sustentadas em oração 4, 5 da manhã, mulheres, não, a maioria lá são mulheres que sustentam a vida da igreja em oração, que são aquelas que batem nas portas e falam, irmão, vim aqui orar com você. São mulheres que têm carregado esse ministério pastoral, por mais que a liderança seja muitas vezes masculina, mas as mulheres que têm carregado, que têm feito o serviço, são as mulheres que têm adorado com tudo que têm, são as mulheres que deixam seus tempos livres para se dedicar na palavra. Não sei no seminário seu aí, mas estudando comigo, a maioria são mulheres. Nós temos muitas mulheres, inclusive as professoras. Inclusive os professores. Então, Deus tem levantado. Aí, vamos falar desse livro aqui, ó. Aham, Por que não tcharam. elas? Se vocês quiserem Amamos esse comprar, livro. se vocês quiserem comprar, adquirir, é só procurar aí que vocês encontram. Não é tão caro assim, não, tá, gente? A menos que uma Não. pizza. E a gente vai fazer o seguinte: a gente vai tentar pegar aqui um capítulo ou dois, a gente vai devagar, Mas vamos porque avançar nele. tem um vídeo nosso, né, Aline, que tá voltando Uhum. aí, que a Aline falou Voltou com sobre tudo. Ana, tá? Temperamento. A gente nem falou do temperamento desses três aqui, que poderia ir longe. Mas se vocês quiserem, deixa aí no comentário que a gente grava. Isso, a gente refaz aqui os temperamentos de Lázaro, Marta e Maria. Isso é com a Aline. Eu também estou estudando um pouquinho dessas coisas. Tá, eu e Freud. Então, assim, esse livro vai ser estudado, sem pressa também. Foi uma frase que eu estou usando para a Aline já tem uns meses, já estou até cansada. Não tenha pressa, sem pressa. E eu estou vivendo assim, não é só Idem. falando. Hã? Idem. Eu estou vivendo essa também. Inclusive, é o que mais Deus tem Sem falado nos pressa. últimos tempos comigo. Nós temos muita pressa, né? Eu estou vamos dizer, eu estou me dedicando a estudar, sei lá, estou fazendo um cursinho aqui de hermenêutica, separado lá. Eu falei com a Aline, muito bom. Sem pressa. Hoje eu estudo uma aula, não deu para estudar hoje, porque eu tenho as aulas da faculdade. O caderno está ali. Depois, no dia que eu estou tranquila, que está todo mundo ali vendo a televisão, vou lá e estudo mais um pouquinho. Eu era muito afoita para fazer tudo. Idem. Eu estou As dedicando Marta. sem pressa agora. Não me apavoro, que tudo tem o tempo. E é verdade. Tem o Mas eu acho que o tempo. mais difícil é encontrar o meio termo, né? A gente não ter Não pressa, mas fazer dentro pode, de um não tempo se. e também não deixar para depois. Não, mas, ó, a Aline estudando, você está trabalhando, eu estou trabalhando na igreja, eu estou estudando, faculdade, sei o quê. Eu tenho uns movimentos, mas Sim. esses movimentos não podem ser pesados. É. O ferro, quando esquenta muito, ele, ó, A vira, primeira dobra. reunião que eu tive com as Marias é justamente o que eu estava falando para elas. Falei, olha, eu não quero que vocês se desesperem, porque aí Não, já começou todo mundo, né? Ah, mas e como? Eu falei, gente, calma, respira. É no tempo dele, não vamos nos desesperar. Existe meta, né? A meta, assim, da gente colocar as coisas em prática, da gente não ficar protelando para depois, mas nós fazemos os planos e apresentamos. A palavra final não e é vai nossa, indo. não, gente.
É no tempo dele. Tem tempo. Aí, voltando... Aí, Então, a gente vai falar desse livro, no tempo certo, que esse livro aqui fala do Ministério Feminino, por que Deus vai usar. E aí, vai fazer devagar, por quê? O que vai para a internet fica aí perpetuamente. Então, a gente vai fazer bem feito e no tempo certo. Aquele vídeo que a gente gravou, quanto tempo atrás? Nossa, uns E está 2 anos. tendo agora os compartilhamentos, está chegando agora. O vídeo meu que está em alta. Inclusive, foi um vídeo antigo que eles mandam aqui, ó. Deixa eu olhar para não errar. Eles mandam a recapitulação. Foi um vídeo antigo. Quer ver? Deixa eu achar o nome dele. A palavra avon, a palavra iniquidade. Eu mesma assisti ela esses dias. Esse vídeo aí. De novo, porque eu já tinha assistido, mas me deu Aí ele está em alta de novo. E ele está em alta junto com outros vídeos no canal. Ó, palavra Avon. Foi visto 311 vezes. Ó, quando foi isso? E pois depois, o que significa o Monte Moriá? Eu fiz aqui nesse quarto em 2018. Está aqui em alta. Entendendo as palavras de Jesus, foi feito aqui nos Estados Unidos. Não é vídeo da época da Aline Grace Avon. Cavode foi feito lá fora, no meu quintal ali. Foi vídeo de 2018. Os que estão em alta, 4 deles são vídeos de 2018. Só 6 anos Que atrás. loucura. Só. Vai entender, Deus. Você plantou 6 anos atrás, mas está ficando agora. Vai entender o que Deus... Então, a gente vai gravar devagar, fazer no tempo certo. Quem sabe aí, daqui uns 10 anos, nós estaremos aí dando algumas entrevistas aí, né, Aline? Não, gente... Se depender de mim, você pisando no Brasil, já quero te entrevistar, minha filha. Oi, que é? Já fiz... Deixa Deus fazendo, porque nós não sabemos o futuro, né? Mas Deus sabe. Então a gente vai fazer devagar, vai fazer esse livro aqui, né? Que essa proposta foi a Aline mesmo que trouxe. E enquanto isso, Será a que gente tem vai alguém aí assistindo a gente que já passou algum BO desse por ser mulher na igreja? Já foi paralisada, parada no ministério? Alguém. Ou se você tem essa dúvida, se você às vezes é um homem, mas tem essa dúvida, porque já ouviu, né? Esse ensinamento, mas você também tem visto um monte de mulher se levantando e abençoando o reino. E aí, às vezes, fica aquela coisa, poxa, mas como assim me ensinaram que não podia? Agora eu tô vendo um monte de mulher aí sendo bênção. É. Deixa aí, Eu gente, nos deixo elas, comentários as eu deixo elas perguntas. trabalhar ou não deixo? Pois é. É isso Então, aí. a gente vai fazer. Deixem para a Então, gente nos não comentários. Se tiver pergunta, né, Lu? Já vai deixando para a gente também já preparar a sessão de respostas. Então é isso, a gente falou bastante. Eu falei, vou colocar esse áudio lá e vai estar no meu canal e no seu, né? Os dois Então a canais. gente Quem não encerra, segue a gente no Instagram, segue lá também. Encerramos por aqui, isso é um bate-papo, não vai ter apelo. Não vai ter apelo. Mas eu amei nossa live, amei estar com você, Lu. Obrigada pelo seu tempo, pelo seu coração disponível sempre de derramar da parte do Senhor. Obrigada mesmo. Amo sua vida, amo sua família, amo aprender com você. Honro o que você carrega. Deus é uma fonte infinita. Inesgotável. Quem são os nossos cântaros, gente? Pode jogar à vontade. Joga e puxa à vontade, dia e noite. É isso. Então, o seu cântaro está pequeno, arruma um maior. Alarga aí o seu cântaro que deixa eu tenha prazer, né? Em gastar esse tempo em devocional, e gastar esse tempo de estudo, comprar um livro, a Aline mostrou aí, eu tenho uns livros aqui. Né? Finalizando mesmo agora. Tem uns alunos perguntaram sobre livros. Você gosta desse livro? Você gosta daquele livro? Tem uma resposta que eu dei, saiu assim, mas eu achei que Deus falou.
Deve ser Deus, que eu não ia pensar nisso assim muito fácil, não. Falei com ela que o livro é como um bolo pronto. Vamos dizer que esse livro aqui é um bolo pronto. Ele tem um sabor. Ele foi feito e assado da maneira, ele saiu daquela mente aqui, ó. Acho que é 2, 3 pessoas. Isso é um bolo pronto. Gostoso, mas você vai pegar e tá pronto. É um bolo. Você vai comer e falar, opa, tem gosto de chocolate. Isso aqui é a minha Bíblia. King James atualizado. Isso aqui é a minha Bíblia. Isso aqui são os ingredientes. Aqui você faz torta, você faz bolo. No meio do bolo, você resolve colocar um chocolate, um creme por cima. Isso aqui é dispensa. Isso aqui é um bolo pronto. O cara do Jesus Cop, eu esqueci o nome dele, ele fala que Douglas. Viaje em outros livros, mas more na Bíblia, né? É isso. Então a gente vai estudar, a gente vai pegar esse que estudar, mas aqui tem muito versículo também, a gente vai estude também, né? Faça esse bate-papo. A gente foi aqui, ó. Eu fiz um bolo, a Aline fez outro. Pois é, cada uma está aqui demonstrando seu próprio bolo. Mas é isso que a gente ama fazer, né? Tem amor, tenha prazer. Mas eu gosto tanto de ouvir fulano pregando. Ame, mas venha para a palavra. Tenha a sua própria experiência. Tenha a sua própria experiência, que aqui nada se compara. Falar. Nada se compara. Eu falo isso que você está falando agora, eu falo isso a respeito dos devocionais prontos. Eu acho que o devocional pronto, ele é o bolo pronto, como você falou. É um bolo maravilhoso, principalmente para quem ainda não sabe cozinhar. Né? Se você acabou de converter, você acabou de pegar a Bíblia pela primeira vez, você vai conseguir extrair alguma coisa sozinho de lá? Óbvio que não. Você ainda está no leite. É o mesmo que colocar sua filha, que deve ter aqui uns 12 anos, para fazer. Não, a menina está com 6 ainda, Lu. A pessoa já está dobrando a minha filha. Pequenininha, minha pequenininha. É o outro que é mais velho? Tem um de 14, um de 8 e a de 6. É 8. E aí, aí é exatamente essa a situação. É a mesma coisa. Inclusive, Júlia, gente, vai finalizar essa live em nome de Jesus, mas deixa eu só contar um negócio. Ontem nós estávamos no Serri, né? Que a gente gosta de falar. A gente está saindo nessa live aqui, deve ter uns 2 anos, gente. Agora a gente tem assunto para 2 anos, ué. É a vida. Ontem nós estávamos no curso de casais, na nossa igreja, nós ganhamos o curso, estou muito feliz de estar fazendo, sempre bom aprender. E tinha um pessoal sentado na fileira da frente, embaixo do curso de casais, gente. Olha lá, presta atenção no tema. Embaixo da mesa, da carteira dele, sim, do marido, estava uma Bíblia. Fantástico, você levou a Bíblia para um curso bíblico de casais. E em cima da Bíblia tinha, não vou falar o nome, né, para não, mas tinha um devocional famoso. Vou falar, ué. Eu fiquei olhando. Não, porque assim, não é um devocional ruim, não, gente. Devocional é lindo, é maravilhoso, o projeto é lindo. Não estou batendo nessa questão. A questão é a importância de eu carregar minha Bíblia como uma arma para onde eu estou indo e a importância de eu andar com o meu devocional para um curso de casais. Olha a importância que os devocionais prontos estão tendo na vida. E aí eu tirei uma foto, como quem não queria nada, né? Meu marido. Tipo assim, por que você está tirando uma foto? Porque na minha cabeça eu já falei, isso aqui é um post para mim. Isso aqui para mim é um post. Eu vou trazer essa reflexão no meu Instagram. Porque, gente, eu estou indo para um curso de casais com meu marido e levando um devocional pronto junto com a palavra, eu estou equiparando. Devocional pronto, gente, é para novo convertido fazer em casa. Não se anda com devocional na rua. Não é a mesma prioridade de carregar a palavra, o mesmo grau de importância. Não, a palavra ela vai comigo para todo lugar, inclusive no meu coração. Agora, o devocional pronto ainda, que a Bíblia, onde você estiver, pode surgir um devocional sem ter mais nada no ser ela. Você precisa só da Bíblia e do Espírito Santo. Agora, eu achei aquilo um grau de importância que as pessoas estão dando para o devocional pronto, como se o fast food que vem ali, porque aquilo ali é um fast food. É a comida pronta. Pronta. Sendo que o Senhor tem comida fresca.
especificamente para a minha vida. Vocês viram aqui, a Luciana trouxe uma visão de um texto, que eu trouxe outra dos mesmos textos, dos mesmos personagens. Por quê? Porque o Senhor falou comigo a respeito daquilo que eu precisava e com a Luciana a respeito daquilo que ela tinha que entender. É simples assim. Mas nós não queremos despender tempo para ter intimidade com a palavra nesse nível. Nós preferimos passar no McDonald's rapidinho, que eu estou com fome, vou passar aqui no drive-thru, que eu não quero nem me dar o trabalho de estacionar o carro, descer, né? E aí eu pego aquilo que está pronto. E por causa disso, eu tenho uma alimentação com falta de nutrientes. E não é nem, às vezes, você não sabe nem analisar a teologia que está ali, né? Sim. Você pode estar comendo o veneno na panela. E nem sabe. E nem está sabendo. E nem está sabendo. Inclusive em livros, né? A gente fala de livros, não é só a pregação que fala, às vezes livros. Eu tenho um livro aqui que eu já li e peguei essa semana, porque eu vou dar uma palestra a respeito de temperamentos agora, dia 9. E aí eu peguei esse livro para dar uma revisitada em algumas informações, porque eu gosto muito dele. Algumas informações. Amo esse livro. Tem coisas aqui que explodiram minha cabeça há tempos atrás. Mas eu peguei ele agora, depois de estudar teologia, está quase no final do seminário, e fui olhar coisas aqui que eu falei, não concordo. Retive o que foi bom, né? Mas o que não é bom, ok. Eu não concordo que todo profeta é melancólico, por exemplo. Não. E aí a gente deixa isso aí para uma próxima live, senão a gente não vai terminar hoje. Você viu aqui o nome da editora? Não. Betânia! Adorei! Eu não tinha visto. Gente, tchau para vocês. E nos Beijo, vemos Lu, obrigada. Nos vemos aí nesses caminhos aí de Emaús. Amém, pessoal. Deus abençoe vocês. Obrigada para quem ficou até aqui. Até a próxima. Deus abençoe.